Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, que coisa linda. Hoje de manhã eu assisti esse vídeo junto aqui com os irmãos e não pude me segurar, porque a gente tem tanta saudade, né? Os irmãos vão indo. E eu estava brincando agora há pouco com o pastor Orlando. Cadê o pastor? Está ali o pastor Orlando, a pastora Débora. Estava agora brincando com ele ali. O pessoal chega todo arrebentado. É a hora que está bom, vai embora. O Orlando e a Débora também fizeram isso, né? A hora que estava bonzinho, falou, Deus me chamou. Fala, mas tem que ficar aqui com a gente. Foram lá plantar as igrejas em Coronel Vivida, Chopinzinho. E o mesmo aconteceu com o Luan, com Vanessa. Uma bênção. A hora que estão assim, bonzinho, estão indo embora, né? Muitos Deus está levando como missionários daqui. Olha para quem está do seu lado e fala assim, logo é você também, fica esperto. Seus filhos, sua casa. Logo vai estar dentro da sua casa, você vai falar, é mesmo? Aconteceu comigo agora, né? Deus abençoe. Bom, irmãos, nós estamos no mês da família e amanhã começa o nosso jejum. A Daiane, ou Creide, né? Esteve aqui falando conosco e eu quero reforçar que amanhã começa o nosso jejum. Então, você tem que comer um docinho, come igual um desesperado até meia-noite. Depois da meia-noite, esquece. Eu já estou pensando aqui que a hora que eu voltar do culto, eu vou comer aquele pedaço da barra de chocolate que ficou lá, para não ter tentação amanhã, né? Mas nós vamos começar esse jejum. Quero reforçar, irmãos, o jejum, por conceito bíblico, ele é considerado jejum quando você fica sem comer completamente, tá bom? O conceito bíblico de jejum é, não entra nenhum tipo de alimento na minha boca sólido. Então, o que nós chamamos de jejum, na verdade, é um propósito. Só para os irmãos entenderem. O que nós faremos agora durante o mês da família, o jejum de Daniel, que nós chamamos, que é o que Daniel fez também lá na Bíblia, é um propósito, na verdade, porque nós não queremos que os irmãos deixem de ir para a mesa. Não, durante o mês da família, a mesa é um lugar super especial. E nós vamos para a mesa, sentaremos à mesa com as nossas famílias, mas ali na mesa nós vamos assim sentar de modo intencional. Nós estamos em jejum. Esse alimento não vai entrar nessa semana na minha mesa. E por que não? Porque eu quero me lembrar que eu estou orando, buscando a Deus para ser alguém melhor nessa casa. Eu quero melhorar para você. Eu quero ser melhor para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais. Quero reforçar também, irmãos, que o jejum não é uma maneira da gente convencer Deus. Não, agora Deus amoleceu porque eu estou jejuando. Eu vou jejuar para ver se eu convenço Deus. Deus não é convencido pelo nosso jejum, amém? Não é Deus quem muda no jejum, somos nós que mudamos. Uma vez eu vi essa ilustração, nunca mais me esqueci, de um pastor que ele dizia, sabe, quando um navio está chegando no porto, ele lança suas cordas no porto, e então os marinheiros começam a recolher as cordas e cada vez mais o barco, o navio está perto do porto. E quem está no navio, ali olhando, tem a sensação que o porto está vindo para o navio. Mas a verdade é que é o navio que está indo para o porto. Quando jejuamos, não é Deus que vem fazer as nossas vontades. Somos nós que vamos então quebrantados, nos aproximando mais dele. Amém? Ok, gente? Então, o jejum vai ser um propósito poderoso. Faça com sua família, de modo intencional. Mas, pastor, vou receber visita. Visita entra no jejum com a gente. Tá bom? Mas e as crianças? Lá em casa, elas entrarão. Já começaram a reclamar semana passada. Mas não tem problema. Vão entrar no jejum junto com a gente. Essa semana é só açúcar. Então, você que tem alguma dificuldade, por favor, procure um médico. Veja se tem algum problema, mas vamos juntos, eu acho que será poderoso. São 3 semanas apenas, depois nós vamos tirar os grãos e os farináceos, eu acho que essa é a parte mais difícil para alguns, que daí a gente nem sabe o que comer, vai tomar café da manhã, toma só um café, vou embora, porque eu nem sei mais o que comer mesmo. E a última semana será o jejum de carne. Aí você vê uns irmãos nervosos aqui na igreja, é porque tirou a carne dos tigres. Mas é só uma semaninha. E outra coisa importante, irmãos, um irmão falou para mim, pastor, cortei a carne, foi uma beleza, eu só comi frango e porco. Não, irmãos, aí não adianta nada, né, irmãos? Isso aí é uma maldade, sem vergonha. Não, é todo tipo de carne. Açúcar agora
grãos e farináceos na outra semana, e na última semana tiramos completamente a carne. E por último, nós vamos fazer um culto aqui, encerrando esse momento. Teremos apenas um culto de manhã com Santa Ceia, e depois você vai poder comer carne à vontade, como diz na Bíblia, até sair pelos ouvidos. Tá bom? Não, nem tanto, né, irmão? Senão aí também é gula. Mas daí você vai poder entregar o seu jejum assim feliz por ter seguido esse propósito. Amém? Podemos contar com os irmãos, seremos milhares de irmãos, toda a Rede Zoe, milhares de irmãos envolvidos nesse mesmo propósito. Qual é a nossa oração durante o jejum de Daniel? Senhor, muda a minha vida, me transforme em alguém mais parecido com Jesus, porque o problema na minha casa sou eu, e eu quero ser mais parecido com Jesus. Essa é a resposta que eu quero dar para toda a minha casa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Bom, no mês da família também, nós então iniciamos uma série de mensagens. Estamos falando de um personagem, apenas um personagem durante toda a nossa série. Hoje é a terceira mensagem. E o nosso personagem é José. O José do Egito, que, segundo o meu amigo, o pastor Danilo Figueira, chamar ele de José do Egito é uma maldade, porque ele não queria ter ido para o Egito. No Egito ele sofreu demais, e quando ele estava para morrer, ele falou, pelo amor de Deus, tira o meu osso do Egito e leva para outro lugar. Mas a gente, assim, acostumou a chamá-lo de José do Egito. E esse José, a Bíblia diz assim sobre ele, José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos sobem o muro. Olha só o que a Bíblia está dizendo, esse cara que viveu tudo que alguém pode passar dentro de uma família, continuou frutífero. Por isso o nosso tema é frutificando em família. E eu quero profetizar, durante todo esse mês nós profetizamos frutificação na sua família. Até nas áreas que você considerou que já tinha morrido, já estava estéril, definido por Satanás, estéril nessa área, não dá mais para frutificar. Esse relacionamento não vai mais avançar. Nós estamos declarando, como José, eu e você, juntos à fonte, para frutificar em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Na primeira semana, nós falamos sobre a família idealizada, que ela não existe. Então, para de buscar a família idealizada, ela não existe. O que existe é a família abençoada. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo, sabe, pastor, eu me frustrei muito na minha família. É verdade, mas é verdade também que você deve ter frustrado muita gente na sua família, porque não há a pessoa perfeita, não há a família ideal, mas existe a família abençoada, que é a família que entendeu que não é perfeita, mas que pode contar com a intervenção de Deus na sua vida. A segunda mensagem foi pregada semana passada, no Dia dos Pais. Eu vi o pastor Geraldo lá atrás, eu acho, pastor Geraldo que compartilhou aqui com a gente, uma bênção, pastor Geraldo, e falamos então sobre os sonhos de Deus para nossas famílias. Deus tem sonhos para nossas famílias. E a ênfase da semana passada era, não busque os seus sonhos para a sua família, mas busque os sonhos de Deus para a sua família. Às vezes nós estamos tão frustrados porque nós estamos querendo que Deus cumpra o sonho nosso na nossa família. Deus está dizendo, eu tenho sonhos que são maiores do que os seus. Você sabe a história do Joãozinho? Toda história tem um Joãozinho. O Joãozinho chegou numa sala, estava o seu pai e um amigo do pai, eles estavam na casa desse amigo. Tinha um pote assim grande de balas e o dono da casa falou, Joãozinho, pega a bala ali. E o Joãozinho não pegava. Joãozinho, pode pegar, e o Joãozinho não ia. Aí o pai falou, ô João, pega, e ele não pegava. Até que o pai ficou bravo, foi lá, pegou a bala, pôs na mão do Joãozinho, Joãozinho segurou com as duas mãos, pegou aquele monte de bala, foi embora. No carro, indo embora para casa, o pai fala, por que você não pegou a bala? Você demorou para pegar? E o Joãozinho falou, é que a mão do meu pai é maior do que a minha. Se ele fosse pegar, ele ia pegar pouco. Mas porque ele esperou vir da mão do pai, veio o maior. Então fale para quem está do seu lado, a mão do seu pai é maior do que a sua. Então para de viver sofrendo porque os seus sonhos não se realizam e passa a buscar o sonho de Deus. A mão de Deus é maior do que a nossa, amém, irmãos? E os sonhos deles são maiores do que os nossos. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a terceira mensagem que se chama consagração em família.
Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler alguns textos aqui, como disse, falando da vida de José. Então, em Gênesis capítulo 39, tem uma parte aqui que é muito, muito séria a respeito desse rapaz. Achou aí Gênesis capítulo 39? Quero reforçar com os irmãos. Muita gente nos acompanha aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, vai ouvir essa mensagem em algum momento. Queremos abençoar a sua vida e declarar bênção do Senhor sobre sua família. Creia que Deus tem sonhos para a sua casa, para a sua família. Você que está em casa agora, receba em nome de Jesus a palavra dele se cumprindo sobre você. E você também, irmão, que está aqui pela primeira vez, sabe? Você não entrou aqui à toa. Deus marcou um encontro para a sua família. Eu achei maravilhoso, Vanessa dizendo, há 14 anos eu entrei por aquela porta. Não é a porta, não é a igreja, não somos nós, não são os pastores, líderes, o nome, a denominação, não, é a presença dele. Quantos aqui de nós entramos por aquelas portas também todo arrebentado e hoje estamos aqui vivendo uma bênção de Deus na nossa família? E hoje eu tenho certeza que é o seu dia. Você que entrou aqui sem esperança, expectativa para a sua casa, creia, porque Ele está aqui, Ele se move no meio do seu povo, então você tem a chance hoje de ver sua casa sendo restaurada em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo a essa casa. Então diz assim em Gênesis capítulo 39, a partir do verso 7, e aconteceu que, depois dessas coisas, a esposa do seu senhor começou a cobiçá-lo, veja isso, e convidou ele, venha, deite-se comigo. Irmãos, entenda aqui o contexto. Bom, José tem 17 anos, pode deixar esse texto aqui para nós. José tem 17 anos, esse menino sofreu tudo que dava para sofrer. Ele agora está longe dos seus pais, seus irmãos fizeram mal para ele, e ele está numa nação estranha, uma nação idólatra, e ele está lá no meio do Egito, escravo. Provavelmente ele foi caminhando, acorrentado, lá de Israel até o Egito, mais ou menos 500 quilômetros. E ele foi até lá, chegou sofrido, agora lá, ele é levado para a casa de Potifar. Potifar é uma função, alguém muito importante dentro do império. E ele está dentro da casa desse cara. Esse cara, por ser importante, por ter um cargo de alta patente ali no reino de Faraó, ele então provavelmente tem uma casa boa, vive no luxo, e lá tem uma mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, mas nós nomeamos ela como a mulher do Potifar ou a Potifera. Sempre tem uma Potifera por aí. E a Potifera, que não devia ser uma moça feia, ela agora está olhando para José e falando, esse aí é meu, dentro da minha casa, meninão, jovem, o rapaz bonito, e ela está de olho nele. E agora José tem a chance de se deitar com aquela mulher. Ninguém está vendo. A coisa para ele poderia acontecer normalmente. E a Bíblia diz então que essa mulher chamava ele e dizia, deite-se comigo. Agora olha a resposta dele, verso 8. Mas ele se recusou. E ele disse à esposa do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa. Veja só, ele está dizendo, tudo ele tem me colocado por mordomo. Ele nem sabe o que tem aqui, porque ele confia em mim. Agora, tudo do que ele me colocou nas mãos, ele só não me colocou uma coisa, que é você. É o que a Bíblia diz. E ele está dizendo, você é mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanha maldade? Escuta isso. E pecar contra Deus. Escuta agora o que ele está falando. Como é que eu poderia cometer tamanha maldade? Mas ele não está falando contra o meu Senhor, contra os meus pais, contra a minha igreja. Ele diz, como é que eu poderia estar pecando contra Deus? Esse cara tem uma consciência poderosa. Então, o verso 10 diz, e aconteceu que enquanto ela falava com José, diga comigo assim, todos os dias, a mulher era insistente. A mulher era complicada, a Potifera, ela insistia. E a Bíblia diz que ele não dava ouvidos. Irmão, você pode imaginar a cena?
Esse menino lá passando rodo, varrendo o quintal, e ela vinha. E a Bíblia diz que todos os dias, deita comigo. Irmão, ele tem 17 anos. Se esse menino é 17 anos, saudável, os hormônios à flor da pele, você acha que não havia nele desejo? Já aqui, alguns dias a gente tem falado para os jovens, os adolescentes, 17 anos, irmãos, não é demônio não, é hormônio mesmo. O menino está na flor da pele e ela está dizendo, deite-se comigo, vamos lá. Mas ele não lhe dava ouvidos, é o que a Bíblia diz, não se deitava com ela. Mas aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer o seu serviço. Olha só, e não havia ninguém dos homens ali dentro da casa. E a Potifera falou, é hoje que eu pego esse novinho. Ela estava daquele jeito endemoniada e tarada. E aí ela falou, é hoje. E a Bíblia diz, verso 12, e ela o apanhou por suas vestes, dizendo, deita-te comigo. Sabe o que ele fez? Meu Deus, esse menino é maravilhoso. E ele deixou a sua veste na mão dela. E fugiu e saiu correndo. Ah, irmãos, a gente precisa olhar para a vida desse rapaz. E ele corre. E aí você sabe que ela arma para ele. Agora ela arma para ele dizendo, olha aqui, fiquei com a roupa dele na minha mão. Esse rapaz veio e tentou me violentar. E agora ele é preso por algo que ele não faz. Por ser santo, por se separar, por levar a vida com Deus a sério. Parece que a vida dele piora. E esse é o texto que nós vamos meditar aqui nesse momento. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração. Essa é a sua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, assim, cientes de que a tua palavra, ela foi escrita para nosso ensino, como ela mesma diz. Isso não é um texto antigo que não fala mais para a gente hoje. Esse é o texto que aconteceu com José há milhares de anos, mas isso é o que acontece com a gente todos os dias. Todos os dias temos escolhas a fazer. Todos os dias teremos que escolher entre uma vida séria com o Senhor, santa, ou a vida à nossa maneira. E hoje, ó Deus, nos ajuda a escolher corretamente, fazer as coisas do seu jeito. Nos ensina, Pai, pela tua palavra, a ser uma família segundo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é consagração em família. Achei interessante que a gente vai falar desse assunto exatamente um dia antes da gente iniciar um jejum, um processo de consagração com toda a nossa casa. Sabe, hoje de manhã, eu estava cedo ali orando e eu fiz, por curiosidade, quis olhar a lápide de Billy Graham. Você já viu? Billy Graham morreu em 2018 e tem lá na lápide de Billy Graham algumas descrições, e são poucas na verdade, mas hoje de manhã eu quis fazer isso, quis dar uma olhada lá. Até a gente separou uma foto aqui da lápide dele, fala ali que ele foi um pregador do Evangelho de Jesus Cristo, mas tem uma coisa interessante, irmãos, que você vai perceber que isso acontece em quase todas as lápides. Cadê o seu José? Seu José está em algum lugar por aí. E ele sabe bem de lápide, né, seu José? Cadê o senhor? Está ali em algum lugar? Ou está aí? Ou ele está cuidando de alguma lápide nesse momento mesmo, né? Mas o seu José, ele sabe bem como é que é. A maioria delas tem essa descrição aqui. A data do nascimento está ali, ó, 1918. E aí tem um risquinho e tem 2018. Billy Graham não chegou a completar 100 anos, morreu um pouquinho antes de completar. Ele morreu em fevereiro, ele completaria em novembro 100 anos. Morreu aos 99 anos. Sabe o que me chamou a atenção? Você vai ver naquela lápide de 1918, um risquinho 2018. Me chamou a atenção que esse risquinho, um risquinho de nada, aquele pequeno risco ali é a vida de Billy Graham. Naquilo ali, você tem a data que ele nasce, a data que ele morre, e entre essas duas coisas tem o que nós chamamos de vida. Tem o que nós chamamos de história de alguém, o legado de alguém. Naquele risquinho pequenininho ali estão as escolhas que esse homem fez. Você sabe
que esse homem foi um dos maiores pregadores. Talvez ninguém tenha levado tantas pessoas a Cristo na nossa geração quanto Billy Graham. Mas sabe, irmãos, Billy Graham precisou escolher. Esse cara precisou decidir, de dia em dia, ter uma vida santa, uma vida séria diante do Senhor. O que nós chamamos de vida, o intervalo entre onde a gente nasce e o dia que a gente morre, é o que define o lugar onde moraremos eternamente, mas é também o que define a maneira como seremos lembrados. E hoje a gente está aqui falando de um cara que já morreu, Billy Graham, dizendo, naquele risquinho ali, teve um espaço para esse cara impactar a minha vida. Para a gente estar lembrando dele, porque esse cara fez escolhas poderosas na sua vida. Não vai ter tempo para escolher se eu quero ir para o céu ou para o inferno depois que eu morrer. Mas agora há tempo de fazer essa escolha. Mas especialmente nessa noite eu quero falar com você sobre as escolhas que nós fazemos agora, que impactam a nossa família. A pergunta é, como você será lembrado por sua família depois que você morrer? O que é que elas falarão de você? Que marcas você deixou? Quais foram as escolhas que você e eu fizemos durante a vida, em prol, inclusive, da nossa família? Isso é o que chamamos de vida. Esse cara vive 99 anos. Sabe que José do Egito viveu 110 anos. 110 anos. A Bíblia fala do dia em que esse cara nasce, que o seu pai diz, Deus me fez multiplicar, é um filho durante a minha velhice, e depois com 110 anos, a Bíblia fala quando ele morre, e ele agora está sendo embalsamado, mas nesse intervalo, José fez escolhas poderosas, uma escolha por ser um homem santo de Deus, que salvou a sua família. Foi nesse intervalinho aqui de 110 anos que José toma a decisão de não pecar, não se deitar com aquela mulher, não se corromper. E ao fazer isso, ele impacta profundamente a sua geração. O fato da sua geração continuar viva dependeu de uma escolha daquele cara. Eu não vou pecar. Eu não vou me dobrar, ainda que eu queira muito. Ainda que o contexto seja favorável. Ainda que tudo possa justificar uma escolha minha de tocar o pecado, eu não vou fazer isso. E a escolha desse cara muda a história da sua família. Sabe, irmãos, há uma palavra que é uma das palavras-chave para nós nessa geração, que é a palavra coerência. José foi coerente. Suas escolhas foram coerentes com o que ele vivia, com o que ele pregava, com o que ele cria. José não se converteu no Egito, José era crente lá na casa do seu pai. E ele só continuou crente agora no Egito porque ele já era crente. E esse cara agora tem coerência. Aquilo que ele prega é aquilo que ele vive. Aquilo que ele crê é aquilo que ele vive. E deixa eu te dizer algo, irmãos. A janela por onde Satanás tem entrado na nossa vida e família chama-se incoerência. O tamanho dessa janela é o tamanho da nossa incoerência. Eu ando preocupado. Falei aqui com os irmãos na macrocélula. O censo desse ano, o último censo agora que recebemos, é assustador. Puxa, às vezes a gente fica até feliz. Sabe que no Brasil 83% das pessoas dizem, eu sou um cristão? É muita gente. 83% das pessoas estão dizendo, eu me pareço com Jesus. Puxa, será? O pesquisador do IBGE foi lá na casa daquele cara que está casado pela 5ª vez. E ele diz, eu sou cristão. O pesquisador foi lá na casa daquela pessoa que é violento com a esposa em casa. Que maltrata, bate nos filhos de um jeito violento, na esposa. E aí, que religião é a sua? E ele falou, cristão. Ele foi lá na casa daquele pastor que vive uma vida dupla, ele falou, sou cristão. Sabe, 83% de cristão no Brasil dava assim, para a gente não ter problema nenhum. Nosso problema não é o STF. Nosso problema são os cristãos, que não são cristãos de verdade. E essa incoerência, ela vai abrindo espaço para Satanás fazer o que ele quer. E aí nós temos um número de evangélicos, e a gente fica super feliz, porque 1 em cada 4 no Brasil dizem, eu não sou só cristão não, eu sou cristão evangélico. 1 em cada 4 está dizendo, eu sou evangélico. Irmãos, preste atenção nisso.
Tem alguma coisa errada com aquilo que a gente chama de evangelho, com aquilo que a gente chama de cristianismo. E sabe o que começou a acontecer no Brasil agora? Começou a aumentar o número de pessoas que não querem mais religião alguma. 1 em cada 10 pessoas dizem, eu nem tenho mais religião. Eu já fui cristão, eu já fui evangélico, agora eu não quero mais nada. E esse número está aumentando e o crescimento evangélico desacelerou. Nós que seríamos maioria em pouco tempo não seremos mais. Esse número desacelerou e eu considero essa palavra a pior palavra para nós. É a incoerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. É a incoerência entre o Cristo que nós dizemos seguir e a maneira como nós vivemos. E qual é o problema? O problema é que isso está chegando na nossa casa. E aí, irmãos, não dá para viver uma família abençoada, uma família segundo o coração de Deus, se eu prego uma coisa e na minha casa eu sou completamente diferente. Se eu consigo ser alguém santinho na igreja, mas na minha casa eu não consigo falar de maneira dócil com a minha família, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Sabe que eu estou com um problema, irmãos, agora. Sabe qual que é o meu problema? É que o Lucas, ele senta aqui na frente, aqui, ó. Ali, ele está ali. E o problema, irmãos, é que ele fica avaliando o que eu estou pregando. Eu estou com um problema enorme. E ele quer saber, ele olha, ele observa se o que eu estou falando aqui, de fato, na minha casa é verdadeiro. Era mais fácil quando ele não estava. Mas agora ele está. Foi dia dos pais. O que você quer de presente, papai? E eu calculei, vou ter que pagar eu mesmo, então eu quero só uma carta, eu falei. Dá uma carta. Estou brincando. Mas eles foram fazer uma carta, e aí o Lucas me perguntou assim, você quer uma carta de presente? Eu falei, quero. Ele falou, pode ser de reclamação? Eu falei, meu Deus, no dia dos pais. E eu estou vendo, irmãos, assim, eu estou pressionado agora. Quando eu vou pregar, eu falo, mas será que ele vai falar que ele vê isso na minha vida? E eu estou percebendo, irmãos, que essa incoerência é exatamente o lugar onde Satanás consegue operar dentro das nossas casas. É o marido que ele é ótimo para liderar uma célula, mas ele é péssimo para liderar uma oração em casa. É o marido que ele é ótimo para trabalhar e servir na igreja, mas em casa ele não faz nada por sua família. São os filhos que são ótimos em honrar e serem submissos aos pastores, à liderança do shape. Mas em casa não honram e obedecem aos filhos. São as esposas que têm sabedoria para tudo no ministério, mas não têm sabedoria em casa. Irmãos, olha só, essa é uma conversa de família. E eu estou dizendo a vocês, é a minha crise. Não é uma conversa para julgar ninguém. Eu estou dizendo, eu estou me colocando nesse lugar. Nós vamos precisar, irmãos, entrar num lugar de coerência com esse evangelho que a gente prega. Ou nós vamos perder nossas casas. E eu tenho uma coisa para dizer a vocês, pais. A nós, pais. Pode ser que trazer o seu filho na igreja se torne o seu maior pesadelo. A Bíblia diz, pastor, ensina o menino o caminho que deve andar. Mas não é o caminho da igreja, não. Eu penso o seguinte, vou ensinar o caminho que ele deve andar. Vou levar meu filho na igreja. Esse pode ser o seu pior pesadelo. Porque vindo à igreja, ele vai sentar lá e ouvir no Kids. Isso é errado. Aí ele vai lembrar, meu pai faz. Isso é errado. Ele vai lembrar, na minha casa tem. Pode se transformar no maior pesadelo da sua vida, a incoerência da sua casa com aquilo que é ensinado aqui nesse lugar. Ensina a criança o caminho que deve andar, é literalmente pegar na mão dessa criança e dizer, anda comigo e você vai entender o que é cristianismo. Não é ensinar a ir para a igreja, glória a Deus por vir para a igreja, mas não é sobre isso, é sobre ser coerente a ponto do evangelho da minha vida ser mais alto do que o evangelho que eu prego nas minhas mensagens. Sabe, irmãos, eu sei que você já percebeu, quantas vezes você viu Satanás destruindo famílias por conta dessa incoerência? Quantas vezes você já viu pessoas frustradas com a gente por conta dessa incoerência? E aí a gente fala assim, o capeta está acabando com a sociedade. Será?
Será que ele está precisando fazer alguma coisa? O diabo, o Satanás entrou na minha casa. Mas por qual caminho você acha que ele entrou lá? O Satanás está acabando com o meu casamento. Será que não foi aquela pornografia sua? Será que não é o fato de você ter adulterado que destruiu sua família? E agora é o capeta que você quer culpar? Presta atenção, irmãos. É incoerente. José era um homem santo de Deus. José decidiu, eu não vou negociar. Não, ele só tinha 17 anos. Ei, adolescentes, jovens, ele só tinha 17 anos, solteiro no Egito. Você não sabe o que significa isso. Solteiro, não no Rio de Janeiro, no Egito. Ah, irmão, o pau quebrou para cima daquele menino. E ele foi firme, eu vou ser santo. A frase dele mexe comigo. Faria eu algo assim contra o meu Deus? Esse cara está posicionado. Não é porque ele quer receber uma bênção. Não, é porque ele decidiu, eu vou me consagrar a Deus e minha casa vai colher isso junto comigo. Você pode imaginar comigo? E se ele tivesse negociado? Irmãos, e se ele tivesse se deitado com a mulher, a Potifera? Você acha? Ele não podia dizer, pensa aqui comigo, se fosse a gente. Poxa, já estou todo lascado mesmo. Meu pai me esqueceu. Agora minha mãe está morta. Puxa, os meus irmãos me odeiam. A Bíblia diz que ele naquela cova clamava, angustiado. É a palavra de Rubens sobre ele. Sofrimento daquele menino. Aí ele chega lá no Egito, vai para dentro da casa do Potifar. Se é para ser escravo, então vão ser escravos na casa de Potifar, que é melhor. É o lugarzinho melhor. Agora a comida dele é boa, o ambiente é bom. Ali está gostoso e de repente aparece uma mulher dizendo, vem, deita comigo. Ninguém está vendo, você é solteiro. No Egito todo mundo faz. Ei, aqui no Egito os escravos dormem com as mulheres. Aqui é normal, não tem casamento para depois fazer sexo. Não, aqui é normal, vamos lá. Você acha que esse cara não foi tentado? Agora a minha pergunta é, e se ele tivesse cedido? E se então José tivesse dito, tá bom, justifica, eu vou me deitar com essa mulher. Você acha que a sua família receberia o que recebeu lá no final ou não? Sabe, irmãos, quando a sua família chega no Egito e a família está morrendo, a família precisa de comida, eles encontraram lá um homem de pé, porque em santidade e consagração ele se manteve nos piores momentos da sua vida. E porque esse cara resolveu se consagrar, agora ele pode dizer para sua família, ei, Deus me mandou antes de vocês aqui. Ele tinha um plano e eu não negociei nada. E agora eu posso dizer, eu vou viver os sonhos de Deus para a nossa família. E ele abençoa o pai, ele abençoa os irmãos, ele abençoa a família. Sabe, irmãos, porque tantas vezes nossas casas não podem viver os sonhos de Deus para ela, porque nós negociamos princípios valiosos demais. Uma noite de prazer, uma olhada, uma fugida, foi um momento e aquilo não vale a pena. Por favor, você conhece uma família destruída pelo pecado, sim ou não? Irmãos, eu quero afirmar isso aqui junto com vocês porque é mais fácil terceirizar a culpa. O capeta está destruindo a minha família. Será? Será que não foi a sua falta de domínio próprio? Será que não foi a sua infidelidade? Será que não foi a sua grosserice? Será que não foi a sua falta de flexibilidade, a sua intolerância? Será que o que está destruindo de fato não foi mesmo posturas nossas, pecados nossos, negociações que nós fizemos? Não dá para culpar Satanás em alguns momentos. Nós abrimos portas, nós permitimos que ele entrasse, irmãos, e agora está na hora da gente também dizer, não vai ficar aqui mais, em nome de Jesus, amém, irmãos? Quando José decide se consagrar, ele decide viver o plano e o propósito de Deus para a sua família e para a sua casa. O que eu estou dizendo aqui é que uma decisão nossa hoje, de ser sério e andar em santidade com nossa família, consagrar-nos junto com as nossas famílias, pode gerar resultados eternos para toda a nossa geração. Amém, irmãos? E é isso que nós queremos hoje fazer.
falar aqui um pouquinho com os irmãos. José toma essa decisão. Os resultados são maravilhosos. E eu quero falar um pouquinho com você sobre 4 lições importantes que nós aprendemos sobre a santificação e a consagração em família. Anote aí, se você puder, anote para você poder praticar na sua casa. Primeira coisa, você quer viver a consagração em família? Sabe que a primeira coisa que a gente vai ter que aprender, calcule o preço a partir do valor. Primeira regra, primeira lição é, calcule o preço a partir do valor. Muito provavelmente você tem coisas na sua casa que custaram caro. Caro para você, pode não ser caro para outro, mas foi caro para você. Quanto custou a sua TV? Quanto custou o seu sofá? Quanto custou sua casa? Ou quanto custou o seu carro? Todos nós, em algum momento, entramos nesse lugar de negociação. E a conta que a gente faz é, isso custa caro. Quanto custa relacionado ao valor disso? Essa é a conta que a gente sempre faz. Será que vale a pena eu pagar esse preço por isso? E a resposta sempre é, depende do valor. Se vale, eu pago. Se não vale, eu não pago. Não é assim? Coisas valiosas para nós, elas valem o preço. Coisas sem valor, não valem o preço. E a minha pergunta é, quanto vale a sua família? Quanto vale seu casamento? Quanto vale sua relação com seus pais? Quanto vale seus filhos? Quanto vale? Por quê? Se você definir um valor para isso, então o preço não será alto demais. Sabe para quem custa caro santificar? Para quem não entendeu o valor da família. Então, como eu desprezo a família, eu não dou valor ao casamento, eu não dou valor à minha esposa, não dou valor ao meu esposo, então nessa hora qualquer preço fica alto demais. O preço que José pagou foi alto, mas José sabia, o valor é alto também. Eu sei do que eu estou falando. José estava falando de um sonho, de coisas que Deus plantou no seu coração. Então, não importa o preço, importa o valor. Eu acho que vale, então eu vou pagar o preço. Você entende isso? Sabe quando Jesus decidiu pagar o preço por mim e por você? Ele olhou para nós e achou que valia. Ele olhou para nós e falou, vale. Quanto custa? Cruz, eu pago. E a Bíblia diz que ele pagou o preço pelos nossos pecados e cravou a cédula que era contra nós, e ele paga o preço porque ele achou que eu e você valíamos a pena. Ele olhou para o valor e achou que o preço não era alto demais. O que vale, nós vamos pagar. Você entende isso? Se tem valor, eu não ligo de pagar o preço. Você se lembra quando Jacó se apaixonou por Raquel? Lembra dessa história? Jacó é o pai de José. E esse cara se apaixona por Raquel, e a Bíblia diz que ele vai conversar com Labão, o vô de José, e ele fala, ei, quanto é que custa? Eu quero sua filha, eu estou apaixonado. E ele fala, você acha ela valiosa? Acha ela valiosa. Então se vale, você paga. Eu quero que você trabalhe para mim 7 anos. Ele falou, trabalharei, sem problema algum. Vou trabalhar. E ele trabalha 7. No final de 7, o sogro entrega a irmã. Não dá a Raquel. Ele fala, não é esse o combinado. Ele fala, então vai trabalhar mais 7. Ele fala, eu trabalho, vale. Vale, eu me apaixonei por essa mulher. É a mulher de Deus para mim, é o meu casamento. Vale. E a Bíblia diz que ele trabalhou 14 anos por Raquel. E os anos passaram como dias pelo muito que a amava. Olha o que a Bíblia está dizendo. O valor que ele deu foi tão alto a essa mulher que o preço para ele foi irrisório. Eu pago, vale, ela vale. E ele trabalhou. Sabe, irmãos, se você entende o valor da sua família, não vai ser alto o preço de ser uma pessoa santa dentro da sua casa. Sabe, eu ouço de muitas pessoas isso, pastor, não, mas isso aí não tem nada a ver. E elas vão relativizando coisas dentro de casa,
como se isso fosse normal. A minha pergunta é: quanto você ama a sua família? Quanto você ama a sua família? Ah, mas sabe o que aconteceu, pastor? Olha, ninguém é de ferro, né? A mulher me tentou, então eu fui e adulterei, aconteceu. E aí, irmãos, nós estamos vendo assim, uma porção de gente tentando justificar que não aguentou pagar o preço. Mas a questão é, você nunca deu o valor que ela tinha verdadeiramente, porque se desse, pagaria o preço. José entendeu o valor. José disse: eu pago o preço. Ô José, mas vai ser alto o preço, porque se você não deitar com essa mulher, você vai para uma cadeia. Eu pago o preço, vale. Eu sei o que eu sonhei, eu sei como eu vi a minha casa, eu sei o que eu sonhei em Deus, vale a pena, eu vou pagar esse preço. E ele paga, custa alto, mas ele sabia que valia. Seu familiar está aí pertinho de você, dá uma olhada para ele e fala assim: você vale o preço. Hã? É a hora, hein, irmão? Você é casado aí? Ei, Sueli, você vale o preço. Você vale o preço. Se vale, vamos pagar. Vamos pagar, irmãos, porque nunca vai ser caro demais. Ser santo não vai ser caro demais. Não é? Não adulterar não vai ser caro demais. Ferir princípios dentro da minha casa não vai ser caro demais. Se vale, eu pago. A segunda coisa, a segunda lição que eu aprendo é que eu preciso buscar uma visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo. Deixa eu te explicar algo aqui, irmãos. José sabia que o pecado seria prazeroso por um instante e horrível por uma eternidade. E ele sabia que ser santo, separado naquele momento, ia custar um alto preço, mas que a longo prazo geraria para ele resultados extraordinários. Nós só nos separaremos para santificar e consagrar junto com a nossa família se a gente tiver uma visão correta a longo prazo. A longo prazo, irmãos, santificação, santidade é uma coisa que só vai funcionar na nossa vida e nós só vamos abraçar esse processo quando eu entender os resultados que ela gera a longo prazo. Por quê? A curto prazo não gera resultado algum. Sabe, quem aqui vai na academia? Deixa eu ver, quem vai na academia aqui? Levanta a mão. Alguns. Quem não vai, mas estava precisando ir, levanta a mão. Quem levantou a mão dizendo que vai, mas só pagou e nunca chegou lá? Tem um irmão que falou assim para mim essa semana: pastor, eu não estou indo na academia, mas eu já estou usando o boné da academia e já paguei a mensalidade, né? Já tem alguma coisinha ali. Bom, sabe qual que é o problema da academia? Irmãos, eu estou indo na academia, mas eu estou indo assim na força do ódio mesmo. Nunca gostei de academia, eu tenho dificuldade, eu estou indo lá, mas eu não gosto. Até outro dia, o rapaz lá falou assim para mim: e aí, pastor, parece que você está pegando gosto. Eu falei: eu estou quase vomitando aqui, irmão. Eu estou quase vomitando, eu estou pensando toda hora em ir embora. Eu fico aqui pensando: vou tomar um café, vou embora, vou tomar um café. Não, eu vou na força do ódio lá. Por que que é tão ruim a academia? Por que que é melhor a Netflix? Por que que é melhor o X-Tudo? Meu Deus, que delícia, Coca-Cola. Por que que é melhor essas coisas, irmãos? Sabe por quê? Porque eu vou na academia. Por que que eu odeio academia? Eu vou lá, faço exercício, eu dou o meu melhor. Supino com 4 quilos. Eu estou indo assim, e aí, irmão, eu estou acabado. 1 hora depois, a minha mão está com calo. Eu já nem estou mais, aquelas músicas me deixando até tonto. Aí eu falo: eu vou embora. Mas aí, qual que é o problema? Eu suei, estou dolorido, estou saindo de lá, e eu olho no espelho, não mudou nada. Eu queria ir um dia e sair de lá bombado. Pronto, estou saudável. Tá bom, mas não acontece. Eu já estou agora 4 meses, né, Sueli? Fiz um propósito com Deus. 4 meses, estou lá firme. Sabe o que mudou? Mudou nada. Mudou minha fome, eu estou com mais fome. Eu estou com vontade de desistir mais ainda que eu estava no começo. Por quê? A curto prazo, ela gera dor, gera cansaço, gera um preço e não traz um resultado. A questão é que a longo prazo,
se eu continuar em nome de Jesus, a longo prazo, isso vai trazer resultados enormes na minha saúde. Qual que é a dificuldade? O problema é que a tentação do outro lado é que a curto prazo ela me dá resultados imediatos. Porque se por um lado eu vou na academia, canso e não recebo recompensa alguma aparentemente, por outro lado, se eu comer um x-tudo, meu Deus, uma Coca-Cola, uma pizza, na hora eu já tenho a recompensa. Se eu quiser o prazer de assistir um Netflix na hora, não vou na academia, vou ficar deitado aqui, é na hora a recompensa. Só que a longo prazo isso vai gerar sobre mim resultados horríveis. Quem está entendendo aqui? Então a consagração em família é um negócio que você vai fazer, irmãos, hoje. Você vai dizer, nós vamos tomar uma decisão agora, nós não vamos mais negociar, nós vamos pagar o preço, vai ser agora. E aí você faz isso hoje e amanhã você olha lá para sua casa e piora. Sabe? Fica até pior. Eu vou na academia, eu espero que eu vou ficar bombado, daí só sai com dor, é sempre dor, está doendo ainda, o que está acontecendo? Parece que está piorando. José falou, eu vou santificar. Sabe o que eu queria que acontecesse com José? De verdade, meu sonho é que na Bíblia tivesse escrito assim, e José falou para a mulher, Potifera, não me deitarei com você. Faria eu tamanha maldade contra Deus? E puf, agora ele já se transforma no governador do Egito, na hora. Sabe o que aconteceu quando ele resistiu a ela? Acusado de violência sexual, foi parar dentro de uma cadeia. Porque a curto prazo, a santificação parece que piora a nossa vida. As pessoas não gostam da gente, o pessoal começa a reclamar. Agora começou com esse negócio aqui dentro de casa, antes não era assim. A casa está piorando, você começou a ir para a igreja, piorou a nossa vida. Os músculos doem. A longo prazo, a recompensa vai chegar. Aquele menino fica naquela cadeia, e ele está lá, irmãos, e ele passa anos ali dentro. O cara que ele ajuda esquece dele. O cara vai embora 2 anos, o cara nem lembrou dele. E ele está dentro daquela cadeia. Por quê? Porque ele decidiu não negociar princípio dentro da sua casa. Não melhorou a vida dele, piorou. A curto prazo piora. A longo prazo, a sua vida vai ficar diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que é que eu preciso aprender para experimentar a consagração na minha família? É que o resultado ele vem a longo prazo. Experimente imaginar você com seu marido, com sua esposa, velhinhos, olhando um para o outro, depois de ter se separado em santidade, lá no finalzinho da vida, olhando um para o outro. Experimente imaginar a longo prazo. Ei, Sueli, estamos juntos aí, 70 anos juntos, hein? Eu não olhei para outra mulher, eu me separei para você. Olha a nossa geração, olha os nossos meninos, onde é que estão? Experimente olhar para os seus filhos, a longo prazo, imaginar eles falando de você. Meu pai e minha mãe não negociaram valores dentro da nossa casa. A longo prazo, você vai encontrar seus filhos missionários por aí, pastores, pregadores, olhando para você a longo prazo, dizendo, eu lembro, meus pais, eles não negociaram, eles não brincaram. Ele teve a chance, ele podia, ela podia. Todo mundo fazia, foi como o Egito, mas eles não negociaram. A longo prazo, irmãos, os resultados virão. Olhe para quem negociou e veja onde é que estão os filhos, onde é que está a família agora. Olhe para quem negociou e veja, depois de 5 casamentos, como é que ficou. Sabe, irmãos, que existe um dado perigoso, que é o seguinte, quando um pai se divorcia, a chance de um filho menino divorciar está em 35%. E a chance de uma filha menina divorciar está em mais de 50%. E aí você acha que vale a pena uma noite de prazer e depois a longo prazo olhar para a sua geração e ver ela toda arrebentada? Você acha que vai valer a pena isso, irmão? Preste atenção, olha a longo prazo, vai valer a pena ser santo, separado, santificado. Eu quero ser como Cristo, porque no final das contas é o que vai valer. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, o Senhor está mudando hoje o nosso coração. Em terceiro lugar, para a gente orar, crie uma cultura de santidade na sua casa. Sabe, a gente precisa criar uma cultura.
Mais uma vez, eu quero insistir que santidade não é um processo onde eu mesmo procuro as coisas santas e me santifico. Claro, santidade é o resultado da santificação de Cristo em nós. Nós sabemos disso. Mas não tem como viver a santificação sem que eu caminhe como Cristo, seja como Ele. E algo interessante, irmãos, é que nós podemos, na nossa casa, criar uma cultura de santidade. Eu posso. Como que eu faço isso? Sabe, nós precisamos, como José, gerar um ambiente de santidade. Eu acho legal perceber que José estava pronto para aquela mulher. Ele estava pronto. Quando ela falou, vem, ele falou, não. A Bíblia não mostra ele titubeando, não é verdade? A Bíblia não mostra ele, vou pensar, vamos ver, vamos calcular. Não, é não e ponto. Sabe, José vem de uma cultura de santidade. Por que eu digo isso? Porque você lembra quando ele morava com os seus pais ainda, você lembra que a Bíblia diz, e José ia até o seu pai para falar a ele sobre o mau comportamento dos seus irmãos. Ele já percebia, ele já tinha um padrão diferente dos irmãos. Ele já olhava e dizia, isso não é legal, isso não é certo. E ele ia falar para o pai, é o tal do dedo duro, o X9. A gente não gosta disso, mas ele fazia isso porque ele já tinha um padrão diferente. Quando ele chega no Egito, ele só aplica o padrão da cultura que ele recebeu dentro da sua casa. Você sabia, irmãos, que mais da metade dos jovens evangélicos se desviam na faculdade? Eles estão crentes dentro de casa, estão crentes na igreja, mas vão para a faculdade e desviam. Não é um evangelho genuíno, enraizado no coração. Então, quando a gente está falando de evangelho, de cristianismo, é sobre uma cultura. É sobre dar culto à coisa certa dentro da minha casa. É sobre saber o que é que tem altar na minha casa e o que não tem, é cultura. E para isso, nós vamos ter que aprender algumas coisas. Como é que eu gero uma cultura dentro da minha casa? Primeiro, eu me torno um modelo. Ok? Nós começamos por aqui. Primeiro o padrão e o modelo sou eu. Eu quero ser um padrão. Eu quero que meus filhos olhem para mim. Eu quero que a minha esposa veja em mim um pastor, um líder, um homem de Deus. Eu quero que meus pais, eles se sintam honrados pela minha maneira de viver. Em primeiro lugar, irmãos, para criar um padrão, nós vamos precisar ser um modelo. Segundo lugar, para criar uma cultura, nós precisamos gerar um ambiente de nojo pelo pecado. Ei, para de relativizar pecado na sua vida. Para de relativizar pecado dentro da sua casa. Não, isso aí não é tão pecado assim. Olha, se nós quisermos criar uma cultura de santidade na nossa casa, nós vamos ter que estabelecer limites. Tem um limite, daqui não passa, acabou. Não na minha casa. Esse é um valor inegociável aqui dentro. Isso é cultura. Irmãos, os seus filhos, sua casa vai reproduzir a cultura que nós estabelecemos em Deus lá dentro. É o louvor que toca o tempo inteiro, é a palavra de Deus que não é só lida, mas é vivida, mas tem limites também. Olha, deixa eu te falar sobre a minha vida. A minha adolescência foi um pouco atribulada. Eu tive uma fase ali que eu fiquei longe dos caminhos do Senhor e foi pesado, foi horrível. E eu agradeço a Deus porque os meus pais se posicionaram. Porque eu nem vivo era para estar mais. Eu já tenho essa certeza. Deus falou comigo um dia, por conta de, ter quebrado alguns limites. Mas os meus pais disseram, aqui em casa vai haver esse padrão. Aqui em casa, não. E eu odiava eles por isso. E naquela hora, quando os meus pais diziam, não, esse é o limite aqui. Irmãos, eu lembro que eu chegava domingo eu chegava virado, às vezes do sábado, e eu ia para a minha casa para tomar banho, e eu chegava lá, a casa estava trancada, e meu pai estava no culto com a minha mãe, e aí eu ia lá e falava para o diácono lá na porta, pede a chave lá da minha casa para o meu pai, e a resposta vinha o diácono dizendo, seu pai disse que não vai entregar chave nenhuma, é para você ficar no culto até o final, só vai para lá depois que ele for. Eu odiava o meu pai. A longo prazo, isso me trouxe para esse altar. Eles colocaram limites. Aqui em casa não vai entrar bebida. Filho, aqui não. Não, mas não, aqui não nessa casa. Vai abrindo exceção. Vai quebrando os princípios. Vai abrindo na sua casa, limites. Abra.
Depois vai buscar o seu filho em algum lugar que você não vai gostar. Não tem problema não. A música aqui nessa casa, filho, não será essa. Eu odiava os meus pais. Porque eu queria ouvir na época, nem vou falar o nome, mas eu queria ouvir lá uma banda. Aqui não, e eu odiava. Eu colocava alto no meu carro. Eles diziam, aqui na nossa casa não. Hora de ir para a igreja, todo mundo vai. Eu não vou, vai. Mas eu não tenho liberdade? Não tem. Não tem. Você está aqui nessa casa, você vai. Eu odiava. Minha mãe me obrigava a ler a Bíblia. Eu odiava ler a Bíblia. A longo prazo, os limites e a cultura que eles estabeleceram me trouxeram aos pés do Senhor. Escuta o que eu estou dizendo. Seu filho vai te odiar por um tempo. Alguns à sua volta vão sair da sua casa. Mas deixa eu te pedir algo, seja firme, estabeleça uma cultura. Aqui nessa casa não entra bebida. Aqui nessa casa namorado não vem dormir. Aqui nessa casa não vai ter o que você quer. Esse é o padrão dessa família. Isso imprime no coração do seu filho, da sua casa, uma cultura e um limite. Não negocie isso. Eu estou falando como um adolescente que viveu isso dentro de casa. Me fez bem. Na hora eu queria matar eles. Eu odiava. Sabe o que eu queria? Eu quero ganhar dinheiro para sumir dessa casa. E hoje eu não vejo a hora de encontrar meus pais. Eu quero voltar, eu quero estar perto deles, porque eles cuidaram de mim. A pior coisa que um pai pode fazer pelo seu filho é deixar ele viver o que ele quer. Porque a pior resposta de Deus para nós seria, seja feita a sua vontade. A melhor resposta de Deus para nós é, você vai experimentar o que eu tenho para você. E você vai ouvir nãos nessa casa. Crie um padrão. Crie uma cultura na sua casa. Não tenha medo de ser firme. José estabeleceu um padrão. Ei, moça, você não me conhece. Eu sirvo um Deus. Sabe, eu tenho pensado nisso até. Eu tenho um amigo e a gente ficava assim no quarto. Eu, na época, era solteiro, a gente dormia no chão, eu e ele, um do lado do outro. E ele falava assim, Cezinha, sabe o que eu penso? A gente tinha que se preparar para algumas situações. Eu falava, como assim? Ele era meio louco, meio maconheiro, sei lá. Não, brincadeira, ele já era crente. Ele falava assim, não, ele tem que se preparar para situações. Eu dizia, como assim? Por exemplo, se agora alguém pegar uma arma, pôr na sua cabeça e falar, nega Jesus, o que você fala? E aí ele ia me preparando para várias situações. E a gente começou então a criar o hábito de fazer isso sempre. E ele dizia, sabe cara, a gente não vai conseguir viver a santidade se a gente não se preparar para algumas coisas. E hoje eu me lembrei disso, eu falei, sabe que ele tem razão? Eu quero me preparar, eu quero estar pronto para responder corretamente, para dizer não, esse é o limite, esse é o padrão, não vai passar daqui. Eu lembro de um dia que ele falou assim, César, ele me chamava de César, então imagina só se alguém vai te assaltar. O que você fala se alguém vier te assaltar? Eu falei, não sei. O que você falaria? Ele falou, sabe o que eu ia falar? Eu ia dizer, você é mesmo um cara muito pobre, tem que ficar me roubando para ter as coisas. É porque o seu Deus é um Deus podre, miserável. Se o teu Deus é podre e não te dá, o meu Deus me dá, pode levar. Eu falei, cara, você é louco. Foi isso que eu falaria. Aí no outro dia eu fui trabalhar e saí do meu trabalho, eu ia tomar um café do outro lado assim, só que era uma rodovia. E no meio da rodovia tinha um canteiro e eu estou parado ali esperando os caminhões, caminhão para cá e para lá, e um rapaz veio me assaltar. Outro dia. E ele falou, ei, é um assalto. Eu já contei para vocês. Passa aí o que você tem. Eu falei, rapaz, você pegou o pior, hein? Tem nada. E ele falou, não, me dá aí. Eu falei, olha. E na hora eu lembrei. E aí eu tinha um relógio só, eu já contei essa história. Tinha um reloginho, e ele falou, então me dá o relógio. E eu falei, ei, cara. Falei até com o sotaque do meu amigo. Seu Deus não te dá, o meu Deus me dá, rapaz, toma o relógio. Aí sabe o que eu fiz? Arranquei a camiseta e falei, leva a camiseta, leva tudo, porque eu tenho um Deus generoso. Ele falou, você é louco, e saiu correndo, foi embora. Levou o meu relógio. É uma cultura que a gente vai criando, eu não vou cair nessa, eu não vou entrar nessa. Estão me oferecendo maconha, eu já sei o que responder. Estão me convidando para isso, eu já sei o que responder. Meus filhos chegam em casa, eu já sei o que dizer. Eu não vou entrar nessa, eu não vou quebrar o padrão, eu não vou deixar os limites serem quebrados. É assim e ponto final. Nessa casa tem uma cultura. Nós servimos a um Deus santo. E não dá para ter uma relação com Deus santo se nós não escolhemos viver uma vida separada para Ele. O problema não é o capeta.
O problema não é o diabo, o demônio. O problema são as nossas escolhas erradas que estão deixando ele fazer o que ele quer na nossa família. Em último lugar, vou pedir para você ficar em pé para a gente poder orar. O pessoal do louvor puder vir para cá também, nós vamos orar. Quero terminar assim, mas em último lugar, não se esqueça que todo pecado ele é primeiro contra Deus.